Bem, pessoal, resolvi fazer esse vídeo mais completo sobre dor de cabeça, porque é uma queixa muito comum no consultório, de todo neuro, de todo clínico, então pronto-socorro, né? E vocês acabam perguntando muito sobre essa patologia. Eu vou fazer esse vídeo geral, falando sobre os diagnósticos, sobre os exames que precisa, sobre o tratamento, quais são os sinais de alerta que você tem que ter quando tem uma dor de cabeça, né? Vamos lá para vocês entenderem. Primeira coisa, você tem que entender que epidemiologicamente, o que é epidemiologia? É a ciência que você estuda a frequência dos fenômenos, é como eles acontecem. Você torna de forma matemática para a pessoa ter uma noção da complexidade do tema, né? E no caso da dor de cabeça, quando você olha, procura do pronto-socorro é uma das principais causas de ida na emergência. Então aí você já imagina a frequência que essa doença acontece, né? Segundo fator muito importante, se a gente fala da epidemiologia, as dores crônicas, que elas acontecem, que elas se repetem, né? Na cabeça ela é muito frequente. Pra você ter ideia, quando você pega a sua população feminina, a gente fala que 15% das mulheres têm uma dor de cabeça crônica chamada enxaqueca. Ou seja, já a primeira confusão que às vezes as pessoas fazem, né, é colocar como sinônimo enxaqueca e dor de cabeça. E não é. É como se a enxaqueca fosse um subtipo, um tipo de dor de cabeça. Né? Então, outro aspecto que é interessante, as pessoas não percebem às vezes, né, é que a dor de cabeça é um sintoma. Como qualquer outro sintoma, né, ele pode estar manifesto numa grande quantidade de doenças diferentes. Então, um paciente que tem dor de cabeça pode ter um aneurisma, um paciente que tem uma dor de cabeça pode ter um tumor cerebral, um paciente que tem uma dor de cabeça pode ter um quadro gripal, uma dor de cabeça o paciente pode ter algum outro tipo de virose, um paciente com dor de cabeça pode ter Covid, um paciente com dor de cabeça ele pode estar com estresse, né? Um burnout pode dar dor de cabeça, né? Ansiedade, depressão, um paciente com dor de cabeça ele pode ter uma enxaqueca, ou seja, né? Múltiplas doenças dão o mesmo sintoma. E aí vamos agora, né, para o segundo aspecto que vocês mais perguntam, né, que são os sinais de alerta. O que é que o sinal de alerta diz? Que é uma dor de cabeça que precisa de um atendimento imediato, porque o paciente corre o risco de vida se não fizer nada por causa daquele sintoma, quando não precisa. Então, quando a gente entende que, em primeiro lugar, dor de cabeça é frequente, em segundo lugar, um monte de doença pode dar dor de cabeça, você vai para a terceira pergunta, assim, quando eu devo ficar preocupado com minha dor de cabeça? E devo ir de forma imediata para a emergência quando ela aparece, né? E isso é chamado para a gente como red flags ou sinais de alerta, né? Que seria basicamente o seguinte: tendo esses sinais, aí é diferente. Aí não é tão comum, aí não é tão frequente, não dá para esperar, eu tenho que ir imediatamente na emergência para fazer essa investigação. E quais são os sinais de alerta da dor de cabeça, né? Primeiro, tem vários contextos, né? Tem um contexto de um trauma, de um acidente, que a dor de cabeça, se você bateu a cabeça, a criança bateu a cabeça, óbvio que vai doer, né? Mas se essa dor de cabeça está associada com alguns sintomas que eu vou falar, você deve ir de forma imediata para a dor de cabeça. E também as dores de cabeça espontâneas. Eu vou falar de maneira geral, que muitos vão servir para os dois, né? Então, qualquer tipo de dor de cabeça, ou numa pancada ou espontânea, que venha associada a qualquer déficit focal, deve procurar emergência. Como assim, Júlio? A pessoa tem uma dor de cabeça e ficou com um lado do corpo fraco. Deve ir para emergência. Ou trauma ou espontâneo. Uma pessoa teve uma dor de cabeça e teve um quadro de alteração de sensibilidade. Deve ir de imediato para emergência. O paciente tem uma dor de cabeça e tem uma alteração do equilíbrio. Deve ir de imediato para o pronto-socorro. O paciente teve uma dor de cabeça e tem uma alteração de fala. Não está falando direito. Trauma ou espontâneo. Deve ir de forma imediata para o pronto-socorro. O paciente tem uma dor de cabeça e tem uma confusão mental. Está confuso. Deve ir em pronto-socorro. Né? Um paciente tem uma dor de cabeça associada à perda de consciência. Também tem que ir para o pronto-socorro. Ou seja, você está vendo que quando a gente fala déficit focal, seria o que? Você consegue topografar a dor de cabeça com um problema neurológico central. Um AVC pode dar isso, um AVC hemorrágico pode dar isso, um isquêmico, um aneurisma roto, um tumor cerebral, após uma pancada, né, um coágulo, um hematoma. Então são todas situações que vão precisar de forma imediata intervenção. Ou seja, né, uma dor de cabeça com sinal focal vai dizer para a gente que provavelmente o paciente vai precisar de um exame de imagem para o médico descartar. Então ele vai fazer uma tomografia, vai fazer uma ressonância para tentar localizar qual a causa, qual a origem daquela dor de cabeça. Né? E aí a gente tem outros sinais de alerta. Por exemplo, um paciente que tem uma dor de cabeça com febre, a gente sabe que meningite, outras causas infecciosas, não dá para esperar. Às vezes você só pensa em meningite quando fala dor de cabeça e febre, mas é muito comum a gente ver pacientes pós-sinusite, pós-infecções bacterianas, às vezes se estende para o cérebro. É tudo juntinho, né? Crânio, osso. Então você tem uma infecção, uma sinusite aqui, não tratado. Isso pode passar a barreira e dar uma infecção lá dentro, próximo da meninge, dando a meningite ou formando abscesso.
Ou seja, uma dor de cabeça associada com febre, rigidez de nuca também, a gente consegue topografar muito bem, sistema nervoso central, né? Uma dor de cabeça que o paciente caracteriza como a pior dor de cabeça da vida, ele nunca teve uma dor de cabeça igual, também tem que ir pronto-socorro. Isso lembra muito o aneurisma roto, né? O aneurisma, quando se rompe, ele irrita o cérebro e a meninge e dá muita dor. Lembrando que uma coisa interessante, quando a gente fala dor de cabeça, né? Todo mundo pensa no cérebro, mas o cérebro não tem receptor de dor. Quem vai ter receptor de dor são os vasos, são as meninges. Então a gente fala irrita o cérebro, mas na verdade ele irrita essas estruturas que estão ali próximo e acaba causando dor. Isso é curioso porque às vezes alguns pacientes descobrem tumor, descobrem outra lesão e falam assim, mas eu não tinha dor. Às vezes o tumor vai crescendo de forma lenta, o cérebro vai ali se acostumando, a meninge também essa mudança de pressão e às vezes o paciente sente dor e às vezes você tem tumores gigantescos. Um paciente com pouquíssima dor, né? Vamos continuar, né? Então, vocês perceberam, né? Dor de cabeça com sinal de alerta, logo ir para emergência. Por quê? Um aneurisma. Se você não trata o aneurisma, aquele sangue vai continuar jorrando, vai continuar irrigando, vai continuar dando aumento de pressão intracraniana e esse paciente pode morrer. Um tumor também crescendo, aumentando a pressão intracraniana, o paciente com muita dor de cabeça, não for tratado, o paciente também pode ir a óbito por hipertensão intracraniana, dando herniação, estruturas do cérebro comprimindo o tronco cerebral e outros aspectos, né? Outro aspecto muito importante que vocês têm que entender, né, quando a gente fala de dor de cabeça, né, é o contexto clínico do paciente. Por exemplo, um paciente oncológico começa a ter dor de cabeça, tem que ficar atento. Por quê? Metástase cerebral são das metástases mais comuns. Então, quando um paciente tem um tumor em qualquer lugar, pode ser mama, em qualquer órgão, e esse tumor despreende e vai para o sistema linfático ou para o sangue, né, cai na corrente sanguínea, ele pode ir para qualquer órgão. Esses órgãos que ele despreende é justamente órgãos que recebem muita vascularização. E aí o cérebro se destaca. Toda vez que o coração bombeia sangue, a gente sabe que mais ou menos 25% desse sangue vai para o sistema nervoso central. E aí tem um grande problema. Vai cair aonde? Gerando o quê? Metástase cerebral. Então, o paciente tem câncer em qualquer outro lugar, esse câncer é ativo, né, ou está até em tratamento, ele começa a ter uma dor de cabeça, tem que fazer essa investigação, entendeu? O que tranquiliza às vezes? Pessoas que têm dor de cabeça crônica. O paciente já sabe que tem enxaqueca, o paciente já sabe que tem uma cefaleia tensional e começa a ter uma dor parecida que ele tinha, não tem problema. Agora, se a dor muda o padrão, se a dor está mais intensa, nada impede, né? 15% das mulheres têm enxaqueca, né? E aneurisma também é mais frequente em mulher. Então a mulher pode ter uma enxaqueca e também tem um aneurisma que rompeu. Então, mas não vai ser igual, vai ser uma dor diferente. Então a dor mudou de padrão, mudou de intensidade, né? O paciente pode ter um enxaqueca e tem um tumor cerebral também. Então vira e mexe, eu conto pacientes que às vezes demoraram de procurar ajuda por isso. Falar, Júlio, eu sabia que tinha enxaqueca, aí a dor piorou, achei que era por causa do estresse e não procurei ajuda. É um motivo de procurar ajuda. Então, dor de cabeça que mudou o padrão, está diferente, já que dor de cabeça e sintoma tão comum, deve ir também na emergência, tá bom? Esse é basicamente. E aí, quando a gente fala de exames, você tem que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, quando a gente fala de cérebro, a gente vai ter dois tipos de exame clássico, né? A tomografia e a ressonância. A ressonância é muito melhor para a gente ver partes moles, tumores pequenos, né? Em especial a ressonância com contraste, porque você vê detalhes melhor dessa parte do cérebro. Mas a tomografia é excelente, muito bom para você ver sangramento, não que na ressonância deu para ver, mas e fratura. Parte óssea você vê muito melhor na tomografia. Então as fraturas, os quebrados, tem uma grande vantagem da tomografia. É um exame mais barato, mais distribuído em vários hospitais, então é mais simples de você conseguir, é rapidamente feito. A tomografia, a ressonância você fica ali 20 minutos. A tomografia em questão de poucos minutos, 2, 3 minutos, você faz tomografia de crânio e já consegue ver e consegue fazer a decisão. Então na maioria das vezes, na emergência, o paciente com a dor súbita, ele vai ser submetido mais comumente à tomografia. Às vezes, se tem uma suspeita muito forte de um AVC isquêmico, aí a ressonância vê melhor, o médico acaba pedindo direto a ressonância. Ou esse paciente está estável, o médico suspeita de um tumor, ele às vezes pede a ressonância, porque é o exame que você consegue ver com uma qualidade melhor. E aí quando fala para tratamento, aí não dá para falar tratamento, porque são tantas doenças, como eu falei para vocês, que dão dor de cabeça, e o tratamento vai ser diferente a depender da doença. Se for aneurisma, você vai pensar que rompeu, clipar, fazer embolização. Se for um tumor, você vai pensar em tirar aquele tumor ou fazer uma radiocirurgia para o tumor, né? Normalmente, o tumor muito volumoso vai passar por uma cirurgia. E aí vai depender muito. Se for uma cefaleia crônica, enxaqueca, outro médico vai fazer o tratamento profilático, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vou tentar fazer vídeos mais longos aqui com vocês, com os temas que vocês mais perguntam. Coloca aqui no comentário qual vídeo você quer, mais ou menos com esse modelo, que eu entro mais em detalhe. Basicamente vai ser epidemiologia, como dar o diagnóstico, quais são os sinais de alerta, quais são os exames feitos e o tratamento, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.